Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós, na sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração a partir da sua palavra, esta palavra que é fonte de vida e que nos orienta em nossa jornada de fé. Você que está participando da transmissão ao vivo aqui pelo canal da Luterana Floripa, participe enviando seus comentários no chat, compartilhe aspectos da sua vida, mas também comente a mensagem de hoje. Bem, já faz 2 semanas que temos conversado sobre a caminhada cristã como uma jornada onde nós exercitamos a nossa confiança. Na medida que enfrentamos as tempestades da vida e o mal que vem sobre nós, Jesus nos convida a confiar nele. Não é fácil confiar. É algo que nós aprendemos à medida que as dificuldades vão surgindo na nossa vida. Hoje nós vamos refletir sobre o exercício da confiança em meio à enfermidade. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, os versículos de 10 a 17, nós encontramos uma história onde Jesus cuida de uma mulher que estava doente há 18 anos. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: "Mulher, você está livre da sua doença." Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: "Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado." O Senhor lhe respondeu: "Hipócritas! Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia?" Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Jesus rompeu com as tradições judaicas porque para ele a misericórdia prevalece sobre as tradições e costumes. Ele se importou com aquela mulher, algo que os seus opositores não fizeram. Jesus se importa com você, com a sua dor, com a sua doença, com a sua aflição. Confie no cuidado de Deus, mesmo que às vezes, na sua percepção, pareça que ele não se importa. Pessoas à sua volta podem te ignorar, podem te desprezar, mas isso não significa que Jesus esteja fazendo isso. Jesus te ama. Confie no seu cuidado, confie no seu amor. Convido você para me acompanhar numa oração. Senhor, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque tu se importa comigo, porque o Senhor se importa com cada um de nós. Obrigado por teu amor. Senhor, nos ajuda a confiar em Ti, em meio às nossas enfermidades, em meio às nossas dores. Porque nesses momentos em especial, a nossa tendência é nos distanciar de Ti, é achar que fomos abandonados, que fomos rejeitados. Fortalece a nossa fé para que nós possamos enfrentar as nossas dores e as nossas enfermidades. Assim, Senhor, perdão também pela nossa falta de fé, pela nossa fraqueza, pela nossa rebeldia. Tem misericórdia de nós. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da reflexão de hoje, quero convidar você a ouvir uma música que nos convida a confiar no cuidado de Deus, segurando em sua mão, que sempre está estendida para cada um de nós. Segurando a sua mão, nós somos convidados a exercitar a nossa confiança e seguir caminhando. Segura na mão.
tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, mas segura na mão de Deus e vai. Mas segura na mão de Deus e vai. Amém. Você já ficou doente alguma vez? Talvez você não tenha contraído uma doença que de alguma forma pudesse comprometer o seu desempenho físico e emocional, mas com certeza você tem alguém na sua família que já viveu essa experiência. Mas vivemos em uma sociedade em que adoecer vem se tornando algo cada vez mais proibitivo. Não se pode adoecer, porque a doença compromete o desempenho no trabalho, ela denuncia a nossa fragilidade, ela atrapalha os nossos planos de lazer. Por isso somos estimulados a nos medicarmos para que a doença não atrapalhe os nossos planos. Os fármacos mais prescritos e consumidos são os medicamentos paliativos para dores, resfriados e alergias. Medicamentos que eliminam os sintomas e escondem temporariamente o mal que nós estamos sofrendo. Não queremos admitir nossas limitações, nossas fraquezas. Não queremos admitir que a nossa vida está nas mãos de Deus.
A enfermidade faz parte da vida humana desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. É uma condição humana que nos leva a olhar e cuidar da nossa vida, admitindo nossas fraquezas, admitindo nossas limitações. A enfermidade, na verdade, é um convite para que nós possamos verdadeiramente confiar em Deus. Na Bíblia nós encontramos muitas histórias de pessoas que ficaram doentes e especialmente nos evangelhos nós encontramos Jesus cuidando dos doentes e curando muitos desses doentes, mostrando misericórdia e amor por cada um deles. Então, continuando com a nossa leitura do Evangelho de Lucas no capítulo 8, hoje a partir do versículo 40, nós encontramos uma dessas histórias. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Jairo era um homem que ocupava uma posição muito importante. A Bíblia diz que ele era um dirigente, alguém que tinha um posto de honra numa sinagoga. A sinagoga, basicamente, era uma assembleia de judeus que se reunia para orar e se dedicar à leitura e exposição das Escrituras. A sinagoga era normalmente governada por um grupo de anciãos, dos quais um deles era esse homem chamado Jairo. E esses anciãos, então, eram responsáveis por manter a boa ordem nas reuniões da sinagoga. Eles selecionavam os mestres e os leitores que deveriam fazer a leitura e a exposição das Escrituras, bem como também aqueles que deveriam conduzir as orações. Então, esses dirigentes de sinagoga, eles examinavam os discursos dos oradores para garantir que tudo fosse feito de maneira correta, segundo os preceitos do judaísmo. E então, nesse momento do ministério de Jesus, em que esse dirigente de sinagoga vai em busca da cura da sua filha, Jesus provavelmente não era mais muito bem visto pelos líderes religiosos judeus e muito menos bem-vindo nas sinagogas. Jairo talvez podia ser um desses homens que estavam querendo acabar com a vida de Jesus, mas por considerarem, que ele não obedecia exatamente à lei de Moisés. Mas, de repente, numa hora de necessidade, em que ele vê a sua filha quase à morte, ele põe o seu orgulho de lado e vai pedir ajuda para quem ele provavelmente não concordava. Em seu desespero, Jairo esquece os seus preconceitos, a sua dignidade, o seu orgulho, também a opinião dos seus amigos e cai de joelho aos pés de Jesus, clamando por misericórdia. Jairo abandona todos os seus conceitos e preconceitos e manifesta uma grande fé de que Jesus poderia curar a sua filha. Jesus então atende o pedido de Jairo e resolve ir então até a sua casa. Mas no meio do caminho, outra situação se apresenta de forma inesperada. O texto continua dizendo que Jesus a caminho, Jesus a caminho, a multidão o comprimia, porque tinha muita gente sempre ali junto com Jesus, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás de Jesus, tocou a borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Uma mulher enferma há 12 anos, que já tinha procurado todo tipo de atendimento médico, andava entre as pessoas procurando se aproximar de Jesus. Ela já tinha gastado todos os seus recursos em busca de cura. Mas neste momento, ela acreditava, como Marcos escreve no seu Evangelho, no capítulo 5, versículo 28, que se ela somente tocasse nas vestes de Jesus, ela com certeza seria curada. Os evangelhos dizem que ela sofria de uma hemorragia que provavelmente era uterina
E segundo as leis de Moisés, descritas lá em Levíticos capítulo 15, essa mulher era considerada impura. A lei prescrevia que uma mulher no seu período menstrual era considerada impura durante o período de 7 dias. E tudo que ela tocasse também se tornaria impuro. E se ela tocasse também alguma outra pessoa, também essa pessoa ficaria impura. Então isso significa que além de ter essa enfermidade durante 12 anos, ela também era, nesse período de 12 anos, considerada uma mulher impura. Ou seja, ela não podia ter contato com as pessoas, ela não podia participar, né, das reuniões religiosas na sinagoga, muito menos no templo. As pessoas, elas tinham que manter distância dessa mulher. Então pensa no estigma, no preconceito, na solidão, no abandono dessa mulher. Uma hemorragia crônica, debilitante, embaraçosa, empobrecedora, desencorajadora. Por isso ela vai e toca nas vestes de Jesus às escondidas, como talvez o seu último recurso, mas de forma que ninguém pudesse perceber. Com certeza ela deveria ter ouvido falar de Jesus e de suas curas, e isso deve ter despertado a fé que fez com que ela enfrentasse o medo da repreensão social e se esgueirasse por aquela multidão tentando se aproximar de Jesus. E quando então, perto dele, toca-lhe as vestes. E assim que ela toca, ela sente estar curada. Porém, ela não diz nada que aconteceu com ela, porque ela sabia que, sendo impura, ela não podia andar no meio da multidão, muito menos tocar em alguém que era considerado como mestre, no caso Jesus. A prática, né, da cura na Bíblia normalmente tem sido associada com o toque. Nós podemos observar, por exemplo, Jesus fazendo isso com muita frequência. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 41, diz que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a sua mão e tocou o leproso e disse: quero, seja purificado. A carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 14, também orienta que a oração pelos enfermos seja feita com imposição de mãos. Por quê? Porque o toque revela amor, ele revela misericórdia, proximidade, afeto pela pessoa que está sofrendo. Bem, o texto continua com uma pergunta de Jesus: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Plenamente consciente de que havia deixado Jesus cerimonialmente impuro, tremendo de medo pela incerteza, pensando que talvez Jesus poderia estar zangado com ela, a mulher se adianta e diz toda a verdade: fui eu. Mas o mais importante nesse trecho não é a confissão da mulher, mas são as palavras gentis de Jesus, que acalmam aquele espírito amedrontado, dizendo: filha, a tua fé te salvou. Jesus fez questão de deixar muito claro que era a fé daquela mulher nele, e não algum tipo de mágica proveniente do toque nas suas vestes que a curou, mas a sua fé na pessoa de Jesus. Jesus, em outras palavras, diz: mulher, vá em paz, receba a cura. Como alguém que agora era saudável e livre da sua aflição, ela realmente poderia ir em paz. Em essência, Jesus estava dizendo: não te preocupa, mulher, não te preocupa mais com esse problema, vá em paz, a tua fé te curou, né? Vá em paz. Mas o mais bonito nessa história é que no momento em que Jesus está ali face a face com esta mulher, parecia que não havia mais ninguém ali. Toda essa cena acontece no meio de uma multidão, lembra? Mas ela por alguns instantes
a multidão, né, é ignorada e Jesus fala apenas com a mulher e trata como se ela fosse a única pessoa no mundo naquele momento. Uma mulher doente, pobre, sem importância, mas com uma enfermidade que a fazia impura, e assim mesmo Jesus dedica total atenção a ela, deixa de lado toda a multidão e dá com amor e misericórdia tudo que ela precisava, que era a cura da sua hemorragia. Temos muita facilidade para catalogar as pessoas e tratar as pessoas de acordo com a sua relativa importância. Para Jesus, essas categorias que nós criamos não existem. Ela era simplesmente uma alma humana em necessidade. O amor jamais pensa nas pessoas em termos de categoria. Quase todos teriam olhado a mulher na multidão como algo sem importância. Mais do que isso, como alguém que não deveria estar ali. Mas para Jesus, ela era alguém em necessidade e, portanto, por assim dizer, afastou a multidão, né? Ignorou a multidão e olhou somente para ela. Deus ama a cada um de nós como se não houvesse ninguém mais a quem amar. Bom, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: "Sua filha morreu, não incomode mais o mestre." Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: "Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada." Podemos imaginar a intensa ansiedade de Jairo durante a interrupção da caminhada em direção à sua filha, que foi ocasionada por essa mulher. E se ele sentiu algum medo, esse medo acabou se confirmando quando algumas pessoas insensíveis interrompem Jesus enquanto ele ainda estava falando com aquela mulher e contaram que a sua filha estava morta. "Não incomoda mais o mestre, sua filha morreu." Ouvindo essas palavras ditas de uma forma tão dura, Jesus ignorou o significado delas e rapidamente disse para Jairo: "Não temas, creia somente." E continuou a sua jornada até a casa de Jairo. E quando então ele chega à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. E enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. "Não chorem", disse Jesus, "ela não está morta, mas dorme." Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Então, quando finalmente Jesus e aqueles que estavam com ele chegaram na casa do Jairo, eles viram todo aquele alvoroço e a confusão causada pelos que choravam muito e pranteavam. Aliás, esse era um costume da época, né? Contratar mulheres que eram profissionais do choro, por assim dizer, né? Como eram mulheres que eram contratadas como uma forma de demonstrar a profunda tristeza e a dor da família. Embora provavelmente estivessem ali presentes também outros amigos e familiares que choravam, né? Com sinceridade e com dor, mas havia esse grupo dos profissionais do choro, vamos dizer assim. Bom, Jesus, quando ele chega no pátio da casa de Jairo, ele diz: "Qual o motivo desse tumulto todo? Qual o motivo desse desespero, desse choro excessivo? A menina não está morta, ela está dormindo." Aí as profissionais do choro começaram a rir e a zombar de Jesus. "Olha, nós sabemos muito bem o que nós estamos fazendo. A menina está morta. A vida deixou de ser uma possibilidade na vida dessa menina." Mas o texto continua dizendo que Jesus tomou a menina pela mão e diz: "Menina, levanta-se." O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Jesus, ao realizar esse grande milagre, ele anuncia o seu poder sobre a morte. Nem a doença, nem mesmo a morte prevalecerão diante de Jesus. Diante da morte de seu amigo Lázaro, Jesus declarou explicitamente: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente." Mesmo na morte,
confiamos que Deus está cuidando de nós, pois Ele mesmo prometeu que a morte não é uma condição eterna para aqueles que creem. Com o seu sacrifício na cruz, Jesus garante o perdão dos nossos pecados e a eterna morada com Ele, uma vida plena e abundante, onde não haverá mais doença e nem morte, sofrimento ou dor, angústia ou desespero. A história de Jairo e da mulher com hemorragia nos lembram que Jesus não está alheio ao nosso sofrimento. Ele tem poder e libera poder para nos curar de forma milagrosa, ou mesmo por meio da medicina. Mas também é verdade que muitas vezes Ele responde nossas orações por cura com uma negativa. E nessas horas é que realmente exercitamos a nossa confiança no cuidado e na soberania de Deus. Mais difícil do que crer que Ele pode curar é crer que Ele sabe o que está fazendo quando Ele não cura. A ausência da cura não é sinal de falta de fé. Ainda que pareça que Jesus está atrasado, como aconteceu na história de Jairo, Ele vence até mesmo a morte. Pedro, Tiago e João presenciaram a ressurreição da menina. Mais tarde, eles também são testemunhas da própria ressurreição de Jesus. Então, como discípulos de Jesus, eles e nós, nossa missão é visitar os enfermos, é orar por eles para que sejam curados em nome de Jesus. Não podemos desanimar, não podemos deixar de lado essa nossa missão. Quanto mais nós orarmos, mais nós veremos curas. Aqueles, que não são curados, normalmente falam da bênção de receberem uma oração, o que mostra, que quando nós oramos e fazemos isso com amor e sensibilidade, mesmo quando não há cura, Deus age, levando paz, levando a sua presença restauradora. Então, fundamental é o amor que nós demonstramos ao próximo, é o nosso interesse em ajudar aquele que sofre com uma determinada enfermidade. É assim que se manifesta o amor e o cuidado de Deus sobre a vida das pessoas que passam por enfermidade, por dores, por doença. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos contar contigo nas horas mais difíceis, nas horas mais dolorosas. É verdade, Senhor, que a nossa fé nesses momentos ela vacila por causa da dor, por causa de coisas que nós ouvimos. Senhor, tem misericórdia de nós, fortalece a nossa fé, que esses momentos sejam oportunidades de fortalecermos a nossa confiança em Ti. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar alguns avisos, convites. O primeiro é que na próxima terça-feira, no Templo da Luterana Floripa, a partir das 20 horas, nós vamos ter uma apresentação gratuita da violinista Marisa Sardo. Ela vai estar apresentando obras que são compostas por musicistas mulheres. Essa é a proposta dessa apresentação. Então, imperdível, na próxima terça-feira, às 20 horas, no Templo da Luterana Floripa. Você encontra aí também na tua tela o resumo financeiro do mês de maio da nossa comunidade. Quero destacar que no mês de maio foi encaminhada uma oferta de R$5.000 do projeto Pão e Vida para o Rio Grande do Sul. Por isso que você vai perceber que, de novo, nesse mês as despesas elas estão maiores do que as entradas. Aliás, isso já é o segundo mês que acontece, porque de fato a gente tem mobilizado recursos para ajudar as pessoas vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Mas você pode fazer a tua contribuição para a Luterana Floripa através do Pix, que aparece também aí na sua tela. A sua contribuição é muito importante para que a gente possa manter todo o trabalho, todo o funcionamento da Luterana Floripa.
Nós também estamos encerrando a nossa pesquisa sobre os cultos da Luterana Floripa. Nós estamos planejando abrir um novo horário de culto, então é muito importante que você participe. Se você ainda não participou da pesquisa, faça isso ainda hoje. Acesse o link através do QR Code que você tem aí na sua tela e você vai poder então preencher 5 minutos, bem rapidinho ali, só você marcar as alternativas. Bem, ainda um último desafio, que temos falado muito, da tragédia lá que acometeu o Rio Grande do Sul, e estamos organizando equipes agora de voluntários para irem até o Rio Grande do Sul e ajudar lá na limpeza das casas, na triagem das doações que a comunidade evangélica no bairro Matias Velho, lá em Canoas, tem recebido. Nós temos consolidado aí uma parceria de ajuda e de apoio a essa comunidade. Então, se você tem o desejo, a disposição de ir até Matias Velho, preste atenção aí nas datas que você encontra aí na sua tela e entre então em contato com a Carol Cel, lá da Luterana na Trindade, que ela está organizando isso. O WhatsApp também que aparece aí na sua tela, você entra em contato com ela, ela está organizando essas equipes, Tem uma equipe saindo hoje no domingo e a outra saindo na quarta-feira. Caso você não possa nenhuma dessas datas e você queira participar mesmo assim, continue o seu interesse, então fique atento, aí as próximas oportunidades, vamos provavelmente organizar outras caravanas, porque esse processo de limpeza e ajuda ainda vai por muitas semanas. Se você precisar de mais informações, entre em contato através do nosso WhatsApp, Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco. Nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana para você.